Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Mãos Unidas tem por título Tropeços e Desgostos. Beneficência raramente observada. Poupar aos outros a participação nos tropeços ou desgostos que nos afetem a vida. Pensa na inquietação que experimentas quando familiares e amigos te comunicam um problema pessoal que não consegues resolver e, tanto quanto possas, procura dissipar por ti mesmo as nuvens de aflição que porventura ensombre-te o campo íntimo. Para isso, entrega-te às tarefas novas cuja execução se te faça compatível com as próprias forças e nas quais te reconheças útil aos demais. Se não podes efetuar de imediato semelhante esforço, desloca-te pouco a pouco do mundo mental menos ajustado ao encontro de atividades diferentes das obrigações rotineiras, suscetíveis de propiciar-te refazimento ou renovação. A leitura de um livro edificante, uma visita construtiva, o passe na direção daqueles que atravessam dificuldades maiores, no objetivo de auxiliá-los, o aprendizado de técnicas que enriqueçam a personalidade, tudo que deves esquecer, tanto aquilo que te compete lembrar, é de suma importância, não somente em socorro da restauração própria, como também no apoio a essa beneficência genuína, em que o teu silêncio é valioso fator de imunização da paz naqueles que te rodeiam, principalmente naqueles a quem mais amas. Se a criatura a quem te confias no capítulo da perturbação da enfermidade não dispõe de recursos suficientes para melhorar-te a situação, a queixa em que te extravasas é tão somente um processo de amargurar os entes amados ou um meio de expulsá-los do teu convívio. Guarda o teu sofrimento e mostra unicamente àqueles amigos que te possam medicar com segurança, para não destruires o apoio e a colaboração daqueles sobre os quais te sustentas. Basta que os desejes e a vida te revelará múltiplos caminhos de reajuste e libertação. Sai de ti mesmo carregando a tua dor ao encontro das dores maiores que nos cercam em todas as direções a fim de minorá-las e regressarás cada dia a ti mesmo, trazendo uma partícula nova a mais de compreensão, da bendita compreensão de que todos somos irmãos sob a paternidade de Deus, com um dever claro e simples de auxiliar-nos uns aos outros, a fórmula mais alta de assegurarmos o equilíbrio constante ou o reequilíbrio integral. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente faz referência a duas frases de um homem que marcou a história da cinematografia mundial, que foi o Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ele, quando fez o filme Luzes da Cidade, ele fez a música Smile, e essa música Smile ganhou uma versão aqui no Brasil, que foi feita pelo carnavalesco, compositor João de Barro, Braguinha. E na letra ele falava: sorri, vá mentindo a tua dor, ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Mas espera aí, eu estou escondendo a minha dor. Uma outra frase do Charlie Chaplin também, muito conhecida, eu prefiro andar na chuva porque na chuva as pessoas não conseguem observar as minhas lágrimas. Ele está, na verdade, dizendo que passa por uma vida muito dura, de provas e expiações também muito difíceis, mas que ele prefere não compartilhar essas provas e essas expiações com as pessoas, para não atrapalhar as provas e as expiações que essas pessoas também estão vivendo, não ficar agravando com preocupações, ou então até mesmo a gente percebe que a gente pode descambar para aquele campo de apenas ficar se lamentando e ficar fazendo queixa o tempo todo, e aquela queixa que paralisa e não deixa com que você tome a iniciativa de resolver os seus próprios problemas. Então, a gente aqui pode afirmar que quando a gente conheceu a doutrina espírita e quando conheceu principalmente o trabalho da casa espírita e se deu a oportunidade do primeiro passo para começar a trabalhar, ali eu comecei a ter contato com pessoas que viviam provas duríssimas, mesmo duríssimas. Porque o primeiro trabalho que eu assumi na Casa Espírita foi dentro de uma obra social,
As pessoas pediam a cesta básica e eu fazia visita na casa da pessoa que estava pedindo a cesta básica, até para poder conhecer melhor, né, e poder ter uma noção da realidade. E ali eu vi provas muito mais complicadas do que a que eu vivia e passei, de certa maneira, até me vergonhar de algumas queixas que eu trazia comigo. É claro que dentro do serviço de psicologia, a gente já ouviu inclusive palestrantes, psicólogos, psicanalistas falando o seguinte: a gente não deve menosprezar nunca a nossa prova, e nem a prova dos outros. Não estou fazendo isso, de forma alguma. Mas estou querendo dizer que, às vezes, você encontrava uma pessoa com um sorriso no rosto e com uma disposição muito grande de reverter uma situação que você está vivendo a 10ª parte dela e você está desorientado sem saber o que fazer. E aquilo te dá uma força, você conviver com pessoas que estão passando por situações duras, estão enfrentando a vida com coragem, aquilo contagia a gente. Então, o que o Emmanuel está querendo dizer para a gente? Ele está falando para a gente que é uma beneficência que é raramente observada, é poupar os outros da participação dos tropeços e dos desgostos que nos afetem a vida. E é aquela coisa, às vezes a gente vai ter a oportunidade de conversar, desabafar com amigos, com novos amigos, e contar causas. Isso aconteceu comigo uma vez, mas qual foi a solução? Aconteceu dessa maneira, e eu fiz isso e isso. A gente vai estar sempre tirando um aprendizado, às vezes, de um caso desse, porque a gente vai estar ouvindo maneiras de soluções dos problemas. Tudo bem. Agora, a gente ficar somente contagiando as pessoas, contando os desastres da nossa vida, o Emmanuel vem falar aqui para a gente. Vamos pensar na inquietação que a gente experimenta quando algum familiar, algum amigo te comunica um problema pessoal que eu não consigo resolver. E tanto quanto possa, vamos tentar agora dissipar por mim mesmo as nuvens de aflição que me ensombram o campo íntimo. E para isso, o que eu tenho que fazer? Me entregar a tarefas novas. Ele vem falar que eu não posso efetuar de imediato semelhante esforço, então vai deslocando pouco a pouco do mundo mental que a gente se encontra e vai procurando diferentes obrigações rotineiras. Como é que a gente faz para sair dessas situações duras? Leitura de um livro edificante, uma visita construtiva, ter contato com pessoas novas. Esse tipo de coisa vai fazendo com que a gente saia daquela tempestade que a gente está vivendo. E, olha, a gente pode estar vivendo a tempestade, porque muitas das vezes, isso aí vocês podem acreditar, a gente vai estar com um sorriso no rosto, mas com a lágrima escondida por conta das provas que a gente vem vivendo, ou até mesmo das derrotas que a gente reconhece ainda ser o principal culpado por elas. Mas a gente está com a cabeça erguida e bola para frente, vamos trabalhar. Então, o Emmanuel vem falar para a gente, olha, o passo na direção daqueles que atravessam dificuldades maiores, no objetivo de auxiliá-los, é uma maneira da gente aprender a suportar as nossas dores e respeitar nossas dores também, entender o alcance. Então o Emmanuel, ele até fala aqui na lição, ele fala, olha, guarda o teu sofrimento e mostra unicamente para aqueles amigos que te possam medicar com segurança, para não destruires o apoio e a colaboração daqueles sobre os quais te sustentas. Então a gente vai ter sim um amigo, 2 amigos mais íntimos que a gente possa desabafar, né? A menos sim, quando a dor é muito grande, a gente vai aprender que quando a gente aprende a falar sobre essa dor, ela vai deixando de doer tanto. Né? O convite aqui não é para que a gente fique engessado, calado, sentindo, não. Está falando aqui, guarda o teu céu, mostra unicamente para aqueles amigos. Porque basta o que desejes e a vida te revelará múltiplos caminhos de reajuste e libertação. Sai de ti mesmo carregando a tua dor, mas vai ao encontro de dores maiores que te cercam, a fim de minorá-las. E aí, quando a gente começar a se interessar pelos outros, os outros vão começar a se interessar por nós.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.